Olá, alunos da Escola Bíblica Quadrangular, paz seja convosco. Na aula passada nós estudamos aí sobre o período intertestamentário entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, que é a base histórica que vai nos dar diretrizes para o que viria em diante no Novo Testamento. E hoje, especificamente, vamos falar de uma forma panorâmica do Novo Testamento, uma introdução ao Novo Testamento na aula de hoje, na lição de número 15 da página 99 da nossa apostila Estação Roxa. Então, antes de mais nada, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta aula e que Ele possa conduzir tudo, não sendo meramente humano, mas que seja para crescimento nosso, para desenvolvimento espiritual. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, rendemos-lhe graças, Senhor, nesta hora em estarmos reunidos de forma online para adorar e exaltar o Teu santo e bendito nome. E assim, Senhor, ao estudar as Suas sagradas Escrituras, Pai, possamos crescer na graça, no conhecimento, porque sabemos que é necessário, porque a Tua palavra mesmo vai nos dizer que o povo perece por falta do conhecimento. Então, o conhecimento da Tua palavra é primordial para que possamos conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, que o Teu Filho, a qual enviastes para nos libertar do pecado, nos salvar, nos dar o livramento e nos prover a vida eterna, a oportunidade de estar ao Teu lado eternamente. Por isso, Senhor, sabemos que a Tua palavra é necessária para que conheçamos o Teu caráter, a Tua essência, Pai. E assim, Senhor, que possamos, através do aprendizado da Tua palavra, crescer espiritualmente, se tornando maduros espiritualmente, e assim, Senhor, podemos ser discípulos verdadeiramente fiéis de Cristo e frutificar em toda boa obra. Por isso, neste momento, Senhor, através desta aula, pedimos ao Senhor a Tua direção, Pai. Espírito Santo, conduza tudo o que for acontecer aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, nós vamos falar sobre o Novo Testamento, uma introdução ao Novo Testamento, está na apostila de vocês, na página 99 da Estação Roxa. E temos aí um texto bíblico para a aula de hoje, que é Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa é a nossa palavra de Deus. E na aula de hoje, é um conhecimento realmente introdutório do Novo Testamento, despertando a todos nós para a convicção inabalável da integridade, autoridade e inspiração divina dessa Escritura, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do corações, é viva e eficaz. Então, virando a página, de número 100, nós vamos falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, vai dizer aqui na nossa apostila, é o Antigo Testamento. Olha o que eu fiz. Eu coloquei assim, o Novo Testamento está entre parênteses NT. Então, em alguns momentos eu vou usar no material NT, que vai significar Novo Testamento, abreviado. E em alguns momentos também está aqui, o NT, que significa o Novo Testamento, é o Antigo Testamento, AT. Então, muitas das vezes eu vou abreviar o Antigo Testamento para AT. Então, a nossa apostila vai dizer assim: o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado, bem como o Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido. Conhecer o Antigo Testamento ajuda o estudante da Bíblia a entender muitas alusões e referências feitas no Novo Testamento. Por exemplo, vamos lá, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 27 em diante. Olha só que glorioso a palavra vai nos dizer. Ela fala assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aí vai falar aquela passagem, né, dos discípulos de Emaús todo, né, que eles vão dizer até: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha só. Aí Jesus vai aparecer aos seus discípulos no versículo 36, que vai dizer assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus tinha ressuscitado e estava aparecendo aos discípulos. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha só a palavra de Deus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando a gente vai ter essa divisão, está explicando para vocês, quando ele fala escrito na lei de Moisés, Jesus estava se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estudamos o Pentateuco, tá? Nos profetas, que nós estudamos os livros proféticos que apontavam para Cristo, e nos salmos, os livros poéticos que também apontam para Cristo. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, olha só a Bíblia mostrando o porquê o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Ou seja, todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento. E no Novo Testamento, todas as profecias vão se cumprir em um só homem, que se chama Jesus Cristo, ou conhecido como Jesus de Nazaré. Então, a gente vê exemplos como Lucas 24 e também a comparação dos livros de Levítico com o de Hebreus. Levíticos expondo, a respeito de como que era o cerimonial do Antigo Testamento e o que Cristo cumpre como ordenança cerimonial na sua morte na cruz. Então, Hebreus vai contrastar o que Cristo cumpre do livro de Levíticos. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Isso são apenas comparações. E a apostila vai dizer assim para nós: o primeiro versículo do Novo Testamento refere-se a Cristo na sua relação com o Antigo Testamento. Vamos lá? O primeiro versículo do Novo Testamento vai se encontrar onde? Mateus capítulo de número 1. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Velho Testamento, filho de Abraão, Velho Testamento. Mostrando que Jesus vem da linhagem real de Davi e da linhagem daquele a qual é o patriarca da nação de Israel, Abraão. Então esse é o primeiro versículo que já mostra, a relação com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a apostila vai nos dizer, mostra a necessidade humana. O Novo Testamento mostra o suprimento divino. A gente sabe que o homem pecou lá no início, no Éden. Por um homem entrou o pecado no mundo. Adão. Entrou por Adão lá em Gênesis. E nós vemos que no Antigo Testamento que vai dizer que a necessidade humana de um Salvador. E no Novo Testamento, o suprimento divino. Deus enviando o seu Filho amado, como diz em João 3,16, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E está escrito assim na apostila: no Antigo Testamento o coração humano está visto. No Novo Testamento, o coração de Deus é visto, suprindo em Cristo Jesus todas as necessidades humanas. Então, olha só a respeito disso, antes de eu entrar nesse mérito. Há uma ideia que domina no Novo Testamento. Essa ideia é cumprir. Mateus 1,22 diz: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e assim, mais 11 vezes, Mateus mostra como Cristo cumpriu o Antigo Testamento. Tem as passagens aqui, as referências na apostila. Os outros evangelistas também concordam com Mateus nesse aspecto. As primeiras palavras do ministério público de Cristo contêm cumprir. E em João, capítulo 1, versículos 41 e 45, a palavra é achamos. Assim, o Novo Testamento é a resposta do Antigo Testamento. Olha só. Então, no Antigo Testamento, nós temos o Cristo da profecia, ou seja, aquele que estava prometido que viria. No Antigo Testamento, o Cristo da profecia. Então, no Antigo Testamento, Jesus é a esperança da vida eterna. Ele é o esperado para libertar a nação, o previsto e o predito pelos profetas. Então, no Antigo Testamento, é o Cristo da profecia. No Novo Testamento, nós vemos o Cristo da história. Aquele que era apontado como a esperança, naqueles tempos, ele já era o fato consumado. Aquele que era esperado pelo povo no Antigo Testamento, ele já era o experimentado, pregando que o evangelho do reino de Deus já havia chegado. Aquele que era previsto a vir, já era a provisão naquele tempo de Deus. Aquele que foi predito no Antigo Testamento, agora como Cristo da história, é o apresentado para o povo de Israel e para as demais nações. Então nós vemos que o Novo Testamento é a resposta para tudo aquilo que o Antigo Testamento não pôde responder. E na verdade nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra, figura do que viria no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. E olha o que a apostila vai nos dizer. No Novo Testamento, Cristo é revelado, diferentemente do que no Antigo Testamento. O Novo Testamento não usa tipos nem símbolos, mas já é específico. Mostra a Cristo, a pessoa atual. Então, nós sabemos que o Novo Testamento é a resposta do Antigo Testamento. E a apostila vai nos dizer assim: o Novo Testamento consiste em 27 livros, organizados em 4 livros da vida de Cristo, um livro histórico e 21 epístolas apostólicas e um livro profético. Cristo veio inicialmente aos judeus, como está lá em Mateus 10, versículos 5 e 6, e João, capítulo 1, versículo 11. Nascido sob a lei, como vai nos apontar Gálatas, capítulo 4, versículo 4, e Romanos, capítulo 15, versículo 8. E as doutrinas sobre a graça, baseadas na vida de Cristo, são tratadas profundamente e desenvolvidas só nas epístolas. Mas à frente eu vou explicar tudo isso que nós lemos aqui. Aí nós vamos agora para a relação entre o Antigo e o Novo Testamentos. A relação entre os testamentos, Antigo e Novo. Então, o Novo Testamento ele deve ser compreendido como a concretização, a consumação do Antigo Testamento, que por sua vez deve ser entendido como a antecipação, ou seja, o anúncio do que Deus faria na história da humanidade. Olha que bacana. No Antigo Testamento, nós vemos vários sacrifícios de animais. Principalmente o livro de Levíticos norteia muito o sacrifício. No Novo Testamento, olha só, todos aqueles sacrifícios, aquelas simbologias, remetia a um único sacrifício definitivo e perfeito de Jesus em favor do pecado da humanidade.
Antigo Testamento aponta isso. O Novo já responde e mostra o motivo. Nós temos no Antigo Testamento o dia da expiação, uma das festas aí de Israel, um dos dias importantes para Israel, onde o sacerdote, uma vez ao ano, entrava no Santos dos Santos para fazer expiação por ele e por todo o povo. Uma vez ao ano. E era representado como que uma vez ao ano a pessoa tinha direito e acesso à presença de Deus. Então, no Antigo Testamento era um único dia. E, inclusive, o sumo sacerdote tinha que fazer expiação por ele. Ele mesmo já não conseguia, ele não era perfeito. Mas aquele que é perfeito, Jesus Cristo, ele veio e o véu foi rasgado e o acesso ilimitado a Deus por meio da sua obra. Ou seja, aquilo que só o sumo sacerdote entrava, aquilo que só o sumo sacerdote ia oferecer pelo povo, não. Cristo se oferece uma única vez como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, através do seu sacrifício, da sua obra na cruz, o véu se rasga e ele, sendo um novo e vivo caminho, leva as pessoas a um acesso ilimitado a Deus. Então, relação entre Antigo e Novo Testamento. Nós temos também outra festa, olha só, outra festa judaica do Antigo Testamento, que é a Páscoa, a libertação do Egito. É um símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Com o povo de Israel. E no Novo Testamento, essa Páscoa se torna a ceia do Senhor, ou como nós chamamos de a Santa Ceia, que é o símbolo da aliança perpétua de Deus com o homem salvo. Então, o sangue que foi derramado pelo Cordeiro da Pascual naquela época, lembrando da libertação do Egito, tivemos o sangue de Cristo derramado em favor da humanidade, em favor dos homens, né, em favor do pecado da humanidade e se torna um símbolo da aliança perpétua de Deus. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós temos que lembrar, né? Lembrar da sua morte até que Ele venha para nos buscar. E temos também a ação pontual do Espírito de Deus no Antigo Testamento. O Espírito Santo, naquela época, ele apenas capacitava as pessoas para um trabalho específico, mas não morava, como nós vemos no Novo Testamento. A morada do Espírito Santo no homem salvo por Cristo. O Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa. E no Antigo Testamento nós vemos a instituição da lei. E no Novo Testamento nós já vemos a graça de Deus sendo manifesta em Jesus Cristo. Ou seja, aqui eu tenho que explicar. No Antigo Testamento, a nossa apostila ela vai dizer assim, ó. No Antigo Testamento, há a instituição da lei, que conduziu o povo à percepção da necessidade da graça de Deus, manifesta no Novo Testamento em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos dizer em uma das suas cartas, precisamente Romanos, que a lei, ela não salva, mas ela mostra que há o pecado e de que o homem está fadado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas em Cristo Jesus, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Ou seja, a graça de Deus sendo manifesta. A lei aponta que há o pecado e que o homem não se salva por meio dela. Mas Deus, através de Jesus, mostra um caminho para a salvação. Então nós vemos a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. E o interessante observar é que toda a lei do Antigo Testamento foi resumida por Cristo numa palavra apenas: amor. Simplesmente amor. E o amor é a base de relacionamento entre Deus e o homem, e entre o homem e os seu próximo. Então, ou seja, se você ama a Deus, você seguirá as suas ordens, os seus mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. E se você ama a Deus e automaticamente cumpre a palavra de Deus porque o ama, não por obrigação, você logicamente vai também amar o seu próximo, respeitá-lo e cumprir as leis de Deus em relação ao próximo. Então,
é interessante observar que Deus resume a lei no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, essa é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Para você que está acompanhando, já estou indo para a página 102 da nossa apostila. E diz assim: o Antigo Testamento é o alicerce, a base, um fundamento em que o Novo Testamento foi construído, erguido, enfim, edificado. Sendo assim, o Antigo Testamento anda junto com o Novo. Ambos devem ser interpretados considerando a unidade entre os relatos da revelação de Deus. Interessante observar que toda a lei do Antigo Testamento, foi resumida no amor, que é o que nós acabamos de falar. Aí a apostila ela vai entrar sobre a questão dos evangelhos. Nós vamos ter na próxima lição, que é a lição 16, um aprofundamento nos evangelhos, tá? Nós aqui vamos fazer um panorama do Novo Testamento, tá? É um panorama. E nós temos os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 evangelhos, ele não tem intenção de dar uma biografia completa de Cristo, tá certo? Os evangelistas, eles fizeram um estilo literário muito diferente para aquela época, porque eles misturaram biografia, que é a história de Cristo, pouco de história, que é o contexto histórico da época, mais porções de pregações de Jesus. Então eles fizeram esse combo. E o propósito dos evangelhos nesse combo é apenas o de mostrar Cristo, como está lá em João, capítulo 20, versículo de número 31. Vamos lá? João, capítulo 20, versículo de número 31. O meu eu já achei aqui. A palavra de Deus diz assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Certo? Então, esse é o objetivo e o propósito dos evangelhos. E, como nós sabemos, até aqui na apostila, mas ressalto que na apostila está em uma visão teológica diferente, tá? Nós estamos se baseando nesta aula no que cremos como igreja quadrangular, tá? Do evangelho quadrangular. E os evangelhos, cada evangelho ele tem um destinatário. O evangelista, vou começar de baixo para cima. Mateus, ele é um evangelho voltado para os judeus. Mais à frente, quando nós formos estudar os evangelhos, vou falar os porquês. E Mateus, ele mostra Jesus como o rei. E baseado na visão de Ezequiel 1:10, que é a visão que Deus deu à nossa fundadora Aimee Semple McPherson a respeito do evangelho quadrangular, vai representar o rosto de águia. Mais à frente vou explicar tudo isso a fundo. E Marcos vai escrever para o povo romano, mostrando Jesus como servo. E o rosto será o de boi. E Lucas, vou em ordem, escreve para os gregos, para os gentios, mostrando que Jesus é o Filho do Homem. E o rosto, na visão, é de homem. E João, ele vai escrever a todos os crentes, para a igreja, de um modo todo, o mundo. E vai mostrar Jesus como Filho de Deus. E o rosto vai ser de leão. Na próxima aula, essa tabela aqui, ela não está completa. Eu cortei essa tabela. Ela tem muito mais a dizer. É o que nós vamos falar sobre a respeito dos evangelhos. Sobre o evangelho quadrangular na próxima aula. Então, isso é um pouco aí do panorama dos evangelhos. E temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. É um livro que vai contar a história da igreja, o seu nascimento e os chamados aí Atos do Espírito Santo, ou seja, em que o Espírito Santo opera maravilhosamente por meio dos apóstolos. Vou explicar também, vamos ter aí
um dia dos Atos dos Apóstolos, que é na aula que vem. A aula que vem é Evangelho Quadrangular e Atos dos Apóstolos. E nós temos também as epístolas paulinas e gerais, tá? As epístolas, só para você entender essa palavra, epístola significa carta. Então é a carta de Paulo e cartas gerais, que foram outros apóstolos que escreveram. Isto era um tipo comum de comunicação da época, usada por Deus para ensinar os cristãos primitivos. Ou seja, a igreja precisava de organização. Precisava defender a sã doutrina que Cristo pregou. E é através dessas cartas que nós chamamos cartas doutrinárias, que vai definir o que realmente a igreja deve pregar, o que realmente a igreja deve obedecer quanto palavra de Deus. Então temos as epístolas paulinas e gerais, e nós temos o livro de Apocalipse, que é um livro considerado de cunho profético. E cunho profético em que boa parte já se cumpriu e outras partes hão de se cumprir. É um livro de interpretação, podemos assim um pouco dizer, delicada, porque não está fechado aquilo que vai acontecer. Não é algo que vai bater o martelo em datas, em muitas coisas. Então, o livro de Apocalipse ele ramifica em várias formas de interpretações por ser de cunho profético que ainda não aconteceu. Diferentemente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento você pode cravar a profecia que se cumpriu porque foi cumprida no Novo. Então, o livro de Apocalipse vai descrever o final da história terrena com a vitória de Cristo e seu povo e o futuro da humanidade que está com Cristo e também aqueles que não estiverem com Cristo. Então, essa é a nossa aula aí sobre o Novo Testamento. E ainda nós vamos falar sobre a formação do cânon, ou seja, desse compilado de livros do Novo Testamento. A igreja primitiva levou 350 anos para fechar o cânon do Novo Testamento. Então foram aproximadamente 350 anos. Olha só o que a nossa apostila vai dizer na página 103. Demorou aproximadamente 350 anos para que eles pudessem ser devidamente compilados, tendo sua autoridade reconhecida pela igreja. Esse processo de debates e análises quanto à autoridade divina dos livros é o que chamamos de definição do cânon. Dentre os critérios definidos pelas igrejas para o reconhecimento da canonicidade dos escritos neotestamentários, podem se destacar. Então tem uns critérios para dizer que aquilo realmente foi inspirado por Deus e que é a palavra de Deus. Primeiro, a autoridade divina reivindicada pelos próprios escritores para os seus relatos. A gente vê aí, algumas bases bíblicas, Paulo dizendo, eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Era reivindicando a sua carta, reivindicando que aquilo realmente foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. B. O testemunho de alguns apóstolos para a autoridade divina de relatos produzidos por não apóstolos. Então, os apóstolos, eles vão dando base para aqueles que escreveram. Por exemplo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos não foi escrito por um seguidor de Cristo, mas na verdade foi escrito por um homem chamado João Marcos, que foi discípulo de Paulo, de Paulo, nas suas viagens missionárias. Acompanhou Paulo e Barnabé por um tempo, mas Marcos ouviu os relatos, na verdade, do apóstolo Pedro e compilou esses relatos. Então, o apóstolo Pedro confirma que o Evangelho de Marcos é um evangelho realmente falando aquilo que Deus realmente quis. E nós temos também a coerência com o restante das Escrituras. Aquilo que é inspirado por Deus não vai ferir a Escritura como um todo. Ou seja, não vai confrontar-se com a Bíblia dentro dela mesma, mas vai se confirmar aquilo que está sendo dito. E também temos um critério que é a percepção da inspiração divina pela grande maioria dos crentes da época, ou seja, daquela época em que eles perceberam realmente essa inspiração divina para finalizar o cânon que nós
sabemos que é o Novo Testamento. Então, na aula de hoje nós tivemos esse panorama geral, né, do Novo Testamento. E na próxima aula vamos ter o Novo Testamento, os Evangelhos e um livro histórico. E o histórico eu vou explicar o porquê que ele deve estar dentro dos Evangelhos, tá? Tem um motivo e uma razão. Vai dar zoom? Aí. Aqui, ó. A lição de número 16, tá ok? De número 16 que nós vamos ter na semana que vem, tá bom? Quero agradecer a todos aí. Até a próxima aula. Quero já orar com vocês. Hoje foi uma aula mais rápida porque é um panorama geral, né? Depois nós vamos aprofundar evangelhos, livros históricos, cartas. Ainda nas epístolas nós vamos dividir, tá? Vocês vão ver epístolas paulinas, depois vocês vão ver as epístolas gerais. E quando nós chegarmos no Apocalipse, olha, vai ser um Deus nos acuda, porque vai ser muito assunto. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta aula, por esse momento que tivemos juntos. Glorioso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, rendo-lhe graças, Senhor, nesse dia em que estudamos a Tua Palavra juntamente. Que o Senhor possa abençoar cada aluno, Pai, cada aluna, Senhor, da nossa escola bíblica quadrangular, a cada membro, Senhor, da nossa igreja no Jardim Dourado. Que o Senhor venha despertar cada um, Senhor, através das suas escrituras, através do conhecimento da Tua Palavra, para que assim, Senhor, possamos gerar frutos, Pai, frutos para o Teu reino, frutos, Senhor, para a nossa igreja local, ganhando almas, Senhor, pregando este evangelho genuíno, e assim, Senhor, também sendo cristãos, Pai, praticantes desta palavra, não só também ou apenas ouvintes ou conhecedores da mesma, mas que possamos, Senhor, assim crescer na graça, no conhecimento, e ao ter o conhecimento, Senhor, também nós nos enchermos do Teu Espírito Santo, do poder do alto, Pai, para que possamos permanecer correndo a carreira que nos está proposta, Pai. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Senhor, quero neste momento apresentar a cada um que está assistindo este vídeo, Pai, que eles sejam visitados pela presença gloriosa do Espírito Santo e que eles sejam renovados, que eles sejam vivificados e fortalecidos para continuar a caminhada. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos agora e agradecemos por esta aula e por tudo que o Senhor tratou em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.